Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. E assim eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. E assim, vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio, buscando um recolhimento interno para fazermos a nossa prece. A prece é muito importante porque ela nos conecta mais rapidamente à espiritualidade de luz, a Jesus e também ao nosso Pai Criador. E assim vamos nos tranquilizando, deixando de lado tudo o que nos envolveu durante o dia. Podemos nos sentar confortavelmente e vamos voltar a nossa atenção para a nossa respiração. Vamos respirar pausadamente, serenamente, tranquilizando os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração. E dessa forma, então, mais tranquilos, vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, o nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, pedindo a proteção aos nossos anjos guardiões, aos mentores da nossa casa, que nos envolvam em suas energias salutares, amorosas. E assim vamos sentindo a presença do nosso Mestre Jesus, nos envolvendo em seu abraço fraterno, nos trazendo equilíbrio, fortalecendo a nossa fé, nos trazendo alegria, coragem, derramando todas as bênçãos que necessitamos. E assim mais harmonizados, vamos agradecer ao nosso Pai Criador de amor, de bondade, por mais este dia de vida, por todos os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Agradecemos pela nossa saúde e pela saúde dos nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos ler o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, tradução de Herculano Pires. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, versículo 3. A incredulidade se diverte com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não compreende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o seu pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestando-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida
da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender. Não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, não é por isso que esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só têm sorrisos de desdém por tudo o que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar como os outros nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então, os seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra Ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem, ser pobre de espírito no sentido mundano e rico das qualidades morais. Então, quando Jesus nos diz bem-aventurados os pobres de espírito, ele se refere àquelas almas simples, singelas, aquela alma que já está se despojando de todo o seu orgulho. Quando Jesus fala aos pobres de espírito, não significa nenhum tipo de pobreza no sentido literal, no sentido material. Até porque sabemos que existem muitas pessoas que são pobres no sentido da matéria e que são revoltadas. Tem pessoas que têm carência de inteligência e também são rebeldes diante da lei de Deus. Então a palavra bem-aventurados os pobres de espírito, a que Jesus se referia, são essas almas que não estão mais na luta pelo domínio para impor as suas vontades, os seus desejos, para impor a sua personalidade. E sim, aquele espírito que luta por outros valores. É uma luta do bom combate para adentrar no seu campo íntimo, nas suas conquistas pessoais. Fé e equilíbrio em todas as direções.